Do segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve-se casar com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Intensa. Ela descreve o sofrimento de alguns mártires no tempo de Macabeus. A história começa com as conquistas de Alexandre o Grande, cerca de 330 anos antes de Cristo. Alexandre ficou conhecido como o grande conquistador do mundo todo. Ele tomou a maior parte do mundo, conquistando através de armas, muita morte, enfim. Mas ele também conquistou através da cultura grega. Então ele espalhou a cultura, a filosofia que nós temos hoje, graças a Alexandre, a arte grega, né? A religião grega, se espalhou pelo mundo inteiro. E se pode dizer que naquele tempo o mundo todo pertencia à Grécia. Todos os povos pertenciam à Grécia, com exceção de um povo, o povo judeu. Os judeus jamais abandonavam a sua fé, jamais. Eles preferiam morrer a ter que renunciar à sua fé, como nós vimos na primeira leitura. A fé do povo hebreu era tão grande que os imperadores que sucederam Alexandre submetiam a si todos os povos, impondo a sua língua e sua cultura, mas aprenderam com o tempo a deixar Israel em paz, porque nada conseguia convencer aquele povo de mudar a religião ou de mudar de cultura. Não tinha jeito. A fé do povo de Israel era uma fé invencível. Finalmente, lá pelo ano 165 a.C., um novo rei chamado Antíoco, ele decidiu que todos os povos dominados pelos gregos deveriam também adotar os deuses gregos. Alguns judeus até aderiram. Sabe como que é? Quando tem alguma novidade, as pessoas vão atrás. Achavam que a religião de Israel precisava se modernizar um pouco. Por isso renunciaram à lei de Deus e se tornaram homens e mulheres modernos, digamos assim. A lei de Moisés e os rituais judaicos para esses homens e mulheres foram renunciados por alguns desses judeus. Basicamente, eles se tornaram gregos em corpos de judeus. Antíoco, ele tinha uma estátua do deus Zeus, e ele fez uma coisa que era assim abominável para os judeus. Ele entrou no templo de Jerusalém e entrou ali com seus soldados no lugar que era proibido entrar. Vocês sabem que o Santo dos Santos era um lugar
que só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. Ninguém podia entrar naquele lugar. E mesmo assim, uma vez ao ano apenas, ele podia entrar para oferecer sacrifício. Pois ali, Antíoco, no lugar mais santo dos judeus, colocou uma estátua de Deus. Vocês sabem que isso para o judeu é uma coisa horrível. A estátua para o judeu era uma idolatria. Então eles não concebiam essa coisa de estátuas. E colocou ali um deus grego. Mas os judeus fiéis não aderiram a esse tipo de coisa e morreram por causa disso. É interessante, né, meus irmãos, chamando a atenção para um grupo de pessoas dentro de uma religião que acha que não, tem que modernizar, tem que trazer umas coisas novas. Vejam, um católico hoje, ele não se incomoda de renunciar à sua fé a fim de abraçar uma religião mais moderna, digamos assim. Se perguntássemos aos nossos católicos cristãos hoje se teriam a coragem de dar a vida pelo Cristo, eu não tenho dúvida nenhuma que ninguém faria isso. Ninguém daria a vida pelo Cristo hoje. As pessoas davam sangue pelo Cristo, morriam pelo Cristo. Hoje, se tiver uma chuvinha, a gente não vem mais na igreja, né? Se tiver uma chuvinha, a gente já dá uma desculpa. Hoje, imagina dar o sangue pelo Cristo. A gente não gosta de se molhar. Imagina, né? Então, ali, porque alguns judeus se recusaram a obedecer à voz do imperador e adorar os deuses pagãos, o imperador não teve dúvida, mandou torturá-los bem devagar até a morte. A primeira leitura, portanto, mostra a reação desses judeus que permaneceram fiéis. Eles preferiam ser torturados a renunciar ou abandonar a sua fé. Então eles mandaram dizer uma coisa muito interessante aí ao imperador. Olha, diga ao imperador que se nós resistirmos, com certeza nós morreremos, mas depois que morrermos, logo em seguida ressuscitaremos. Logo em seguida ressuscitaremos. Agora, quanto a ti, ó rei, para ti não haverá ressurreição. Que horror, não? Para ti não haverá ressurreição. Meus irmãos, nós não somos obrigados a resistir, né? A resistir. Nós não somos obrigados a permanecer na nossa fé. Nós não somos obrigados a falar da nossa fé, contanto que nós saibamos de uma coisa: depois que morrermos, iremos permanecer mortos por toda a eternidade. A ressurreição está reservada a um tipo de pessoas, para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Esse trecho do livro de Macabeus que lemos na primeira leitura era muito lido nas primeiras comunidades cristãs, ali depois de Cristo. Os primeiros cristãos também foram obrigados a adorar os deuses romanos, e porque se recusaram, eles foram torturados e lançados aos leões, ainda vivos, ou eram queimados vivos. Eu não sei se você sabe, o imperador gostava de fazer exercícios físicos, correr, né? Exercícios físicos à noite. Mas o estádio era escuro, então ele mandava envolver os cristãos, né, com panos, colocava uma espécie de um piche, né, um material inflamável, colocava nos corpos dos cristãos, colocava os cristãos numa haste e, adivinha, colocavam fogo só para iluminarem o estádio, para que o imperador pudesse ali correr. Então as pessoas eram reduzidas a cinzas porque acreditavam em Cristo. Já imaginou você ser enrolado, né, e colocado numa haste? Será que a gente falaria: não, eu vou morrer pelo Cristo? Outro dia
mandaram uma historinha ali de um padre, não me lembro onde, num lugar que ele não poderia professar a fé cristã, e ele visitava clandestinamente os doentes, os cristãos, e a polícia, sabendo disso, disseram para ele que tinha um doente em tal lugar. E ele foi, pegou a hóstia consagrada e levou. E no meio do caminho, o fuzilaram, começaram a fuzilá-lo. E ele, para não perder a hóstia, ele colocou a hóstia assim e expôs o corpo. E morreu com a hóstia bem guardada. Vai ser agora beatificado pelo Papa Francisco e depois canonizado. Será que nós temos esse zelo pelas coisas de Deus? A segunda leitura, escrita pelo apóstolo Paulo, fala que Deus é fiel. E não porque Deus seja corintiano, porque tenho certeza que Deus é São Paulino. Mas Deus é fiel, Deus é fiel somente para aqueles que lhe são fiéis. Deus é fiel para aquele que é fiel. No Evangelho de hoje havia um grupo de religiosos, eram os saduceus. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Acreditavam que a única coisa que permanece depois da morte é o sobrenome de alguém que vai continuar nos seus descendentes. Vejam, meus irmãos, é interessante esse detalhe. Eles tinham um bom sobrenome. Eles tinham fama, tinham dinheiro, tinham poder. Por que queriam acreditar na ressurreição? Vejam, é muito fácil rejeitar a religião quando a gente tem um bom emprego. Para que eu preciso de Deus? Eu tenho um bom emprego. Quando a gente tem uma boa renda, para que Deus? Eu tenho um bom dinheiro. Para que Deus, se nós temos comida na mesa? Eu falo isso lembrando de uma vez um jovem conversar comigo, disse que o pai dele falou, ele era muito rico. Ele disse que o pai dele falou para ele: meu filho, você não precisa ir na igreja, eu te dou dinheiro, você não precisa de Deus, o dinheiro compra tudo, o dinheiro compra tudo. Para que Deus? Quem precisa de Deus é pobre. Ele falou para aquele rapaz. Meus irmãos, aquele que tem tudo pode dizer: eu não preciso de Deus. Agora pergunte a alguém que não tem nada, alguém que passa fome, alguém que sofre pela perda de um filho, de uma filha, alguém que está vários anos desempregado. Pergunta se ele não acredita em Deus, se ele não espera em Deus, se ele não tem confiança em Deus, se ele não tem esperança. Se ele não tem esperança, ele tem. Nós negamos a nossa fé, nós abandonamos a igreja, nós deixamos de rezar quando tudo parece estar bem na nossa vida, quando nós não temos nada a perder. Agora, vocês sabiam que a gente só lembra que tem pé quando a gente tem um calo no pé? A gente não fica pensando no pé. Olha, o meu pé está andando. A gente não pensa no pé. Mas se você tiver um calo, um sapato apertado, tenho certeza que você vai só pensar no seu pé. Assim também nós. Quando nós não tivermos alegria na nossa vida, quando nós não temos felicidade, quando não temos paz, quando a nossa vida está de ponta cabeça, então aí nós encontramos o caminho para a igreja. Até então a gente nunca encontra o caminho para a igreja. Meus irmãos, a vida eterna tem que ser conquistada. Aquele que irá ressuscitar na ressurreição final, não vai ser aquele que começou bem, não vai ser aquele que viveu a vida como ele queria e no finalzinho eu vou me converter para ir para o céu. Não, vai ser aquele que nunca desistiu, aquele que passou por altos e baixos, mas continuou firme, aquele que não abandonou a sua fé por nada neste mundo. Se você alguma vez abandonou sua fé por qualquer motivo, eu digo por qualquer mesmo, porque Deus não nos prova além das nossas forças. Se você abandonou sua fé por qualquer motivo, é na hora de revigorar a sua fé. Senhor, eu preciso me animar de novo, eu preciso abraçar a minha fé, e desta vez eu nunca vou perdê-la. Amém? Vamos inclinar a nossa cabeça.
Peça ao Senhor esta graça. Sabe o que é a nossa fé? Peça a Ele nesse momento que te faça fiel todos os dias da sua vida. Que você alcance essa vitória. Que você lute sem desanimar. E tenha certeza de que a sua fé será recompensada. Que pode demorar dias, semanas, meses, anos, décadas. Mas Deus não te faltará se você permanecer fiel. Número 350, 350. Fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, faz-me fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, serei fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, faz-me fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, serei fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, serei fiel. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus